Fala galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos aqui começar mais um vídeo para conversarmos sobre estatística, continuando os nossos estudos na área de inferência. Vamos que vamos? Bom, nesse vídeo a gente tem a intenção de trazer exercícios resolvidos para intervalos de confiança, considerando duas amostras. Aqui a gente vai explorar três situações basicamente, onde nós temos aqui duas situações de intervalo de confiança para duas amostras considerando a média, e uma outra situação de intervalo de confiança considerando duas amostras em relação à proporção. Sem mais delongas, vamos explorar a primeira das situações, onde a gente tem aqui, assim como em um vídeo anterior nosso já, uma situação em que estamos trabalhando com a produção de esferas de rolamento, e aqui estamos utilizando até alguns dados do vídeo anterior do exercício que falava dessas esferas. A gente está considerando aqui 30 esferas de rolamento produzidas anteriormente com um diâmetro médio amostral de 151,87 milímetros. Consideramos também aqui que o desvio padrão populacional dessa produção é de 8 milímetros. Agora vem a novidade, né? Nós teremos aqui uma segunda amostra, imaginando que a gente precisa testar uma nova máquina. É uma nova máquina agora que entra na situação, e essa máquina produz esferas de rolamento também. E para testar essa nova máquina, verificamos que 15 delas apresentaram um diâmetro médio de 150,21 milímetros, com um desvio padrão populacional conhecido de 6 milímetros. Olhando só para essas informações, a gente estaria tentado a concluir que a nova máquina possui uma produção de esferas com um diâmetro médio menor. Numericamente falando, é isso que ocorre, né? Comparando assim, de maneira direta, curta e grossa, as duas médias amostrais, a nova máquina já traz uma produção de diâmetro menor. Só que a gente sempre tem que lembrar que esses estudos dentro da inferência estatística já nos traz justamente a possibilidade de analisar amostras e lembrar que a análise dessas amostras muitas vezes podem trazer variações e, por exemplo, poderíamos ter um caso aí de uma outra amostra com 15 esferas, onde o diâmetro pudesse acabar sendo maior do que as 30 esferas iniciais. Então, com isso em mente, para que a gente possa não sofrer por uma conclusão errônea, né, só olhando os números absolutos, nós vamos construir um intervalo de confiança. E como é que a gente vai trabalhar com o intervalo de confiança nesse caso? Como a gente já viu em alguns vídeos da parte de explicação teórica, nós vamos começar a construir um intervalo de confiança aqui em que estaremos envolvendo diâmetros médios, né? Então aqui a gente pode perceber que nós estamos falando de um diâmetro médio amostral da primeira máquina, vamos chamar de M1, tá? Ou x/1. E para a segunda máquina, para a nova máquina, nós temos um outro diâmetro médio amostral em cima de 15 esferas produzidas, tá? Então, vamos dar uma olhada para poder respondermos a cada uma desses questionamentos aqui, né? O primeiro questionamento pergunta: ao construir um intervalo de confiança de 95%, o que eu posso concluir? O que nós podemos concluir? E para um intervalo de confiança de 99%? E a letra C é uma pergunta aí discursiva, né? Se a escolha deve ser feita para as esferas de menor diâmetro, qual seria a sua escolha? Então vamos que vamos. Para a primeira situação, na letra A gente precisa, como sempre, né, entender qual a formulação que a gente vai utilizar. Para esse caso, olhando o enunciado mais uma vez, estamos trabalhando aí intervalo de confiança para duas amostras. Temos aqui uma amostra com 30 esferas e uma outra com 15 esferas. Estamos aqui como medida principal o diâmetro médio dessas esferas e também temos a informação sobre o desvio padrão populacional, tanto para a primeira situação como para a segunda. Então, o que vamos utilizar aqui é a construção de um intervalo de confiança para duas médias, ou para duas amostras acerca das médias, levando em consideração que conhecemos a variância populacional.
Então, a formulação matemática para esse caso, né, para lembrarmos aqui, é dada pela seguinte expressão. De 0,95 sendo igual a x barra 1 menos x barra 2 mais ou menos z de alfa sobre 2 vezes raiz quadrada de sigma ao quadrado 1 dividido por n em 1 mais sigma ao quadrado 2 dividido por n2. Percebam que se compararmos com o intervalo de confiança que a gente se debruçou no último vídeo, nós temos aí mais parâmetros a serem considerados no momento do cálculo. O fato é que a interpretação continua sendo a mesma, mas precisamos ter um pouco mais de cautela na identificação de alguns dos valores. Então, a leitura para esse intervalo de confiança, né, é sempre bom lembrar que estamos aqui fazendo a comparação entre as duas médias, e essa comparação entre as médias populacionais é feita matematicamente através da diferença entre elas, né? Então, cabe a você identificar quem você está chamando de média populacional 1 e média populacional 2. Consequentemente, quem será a sua média amostral 1 e sua média amostral 2. Então, vamos considerar os dados da amostra 1, os dados da primeira esfera, né? Ou seja, nós temos lá da primeira produção, perdão. Temos aqui para a primeira produção um diâmetro médio de 151,87 milímetros. Temos um desvio padrão populacional de 8 milímetros. E temos um tamanho amostral de 30 esferas. São as 30 primeiras esferas construídas aí, né? Produzidas, perdão. Para a segunda amostra, vamos considerar os dados da nova máquina, onde o diâmetro médio obtido é de 150,21, o desvio padrão populacional obtido é de 6 milímetros e o tamanho dessa segunda amostra é de 15 esferas. Primeira atenção que deveremos chamar aqui é com relação ao parâmetro do desvio padrão. Percebam que na fórmula nós não utilizamos o sigma direto, e sim utilizamos o sigma ao quadrado, ou seja, em termos de definição, né, nós não utilizamos diretamente o desvio padrão aqui, mas sim a variância. Então, o que é que precisamos fazer para que não acabemos cometendo um erro já na fase de utilização dos valores, né? O que a gente precisa fazer é, na verdade, considerar sigma 1 ao quadrado, que é 8 ao quadrado, que é igual a 64, e também considerar sigma 2 ao quadrado, que é 6 ao quadrado, que é igual a 36. Um outro valor que a gente sempre precisa identificar logo de cara, né, é o nosso alfa, que a gente precisa para a utilização do cálculo de Z que utilizamos na tabela padrão, certo? Então, o nosso alfa é de 0,05, pois o nível de confiança aqui envolvido no processo é de 95% ou de 0,95, tá certo? Então, temos aí para um nível de confiança de 95%, um nível de significância de 5%. Então, para que a gente possa agora fazer os cálculos devidamente, bastamos olhar para essa fórmula aqui de cima e fazer as devidas substituições para cada um dos valores destacados aqui nessa primeira etapa. Então vamos lá, né, pessoal? A gente precisa aqui, logo pegando a formulação, intervalo de confiança para nossa média ou diferença de médias de 0,95 é dado por primeira média amostral menos a segunda média amostral, mais ou menos o Z de 0,025, vezes raiz quadrada de variância populacional da primeira amostra, que é 64, dividido pelo tamanho da primeira amostra, mais variância populacional da segunda, dividida pela segunda amostra, certo? Percebam que aqui, diferente do que eu tinha feito no vídeo anterior, eu já pulei uma etapa, né? Eu já sei que o alfa sobre 2 aqui é 0,025, então basta para mim
identificar na tabela esse valor. Assim como eu pulei essa etapa, eu vou pedir permissão para vocês e pular a etapa de identificação também desse valor na tabela. Vou supor que a gente já tem esse conhecimento, vocês já sabem aí consultar a tabela de vídeos anteriores, e aí, com certeza, quando vocês forem consultar, vocês vão encontrar esse valor de Z associado ao alfa sobre 2 de 0.025, certo? Agora vamos resolver aqui os valores dentro dessa raiz quadrada, porque antes de multiplicar por 1,96, a gente precisa primeiro fazer, né, o 64 dividido por 30, que vai dar 2,13. Vai dar uma dízima, mas aqui eu posso fazer uma aproximação para duas casas decimais. E depois o 36 dividido por 15, que vai dar 2,4. Então, com esses valores em mente, eu já posso também aqui realizar a subtração entre as duas médias, né, desde o começo, se eu quisesse. Só ter a oportunidade aqui para a gente poder utilizar a calculadora, né, 150,21, 1,66, mais ou menos 1,96, e aí vamos resolver logo, vou até apagar aqui, vamos resolver direto essa raiz quadrada, fazendo primeiro a soma de 2,13 mais 2,4 e tirando a raiz quadrada desse somatório, que é a raiz quadrada de 4,53, que dá aproximadamente 2,13 de novo. 2,13. Agora, nós teremos 1,66, mais ou menos o valor dessa conta, que é 1,96 vezes 2,13, que é 4,17 aproximadamente. O que fazemos aqui? Para construir o intervalo inferior, nós fazemos o primeiro 1,66 menos 4,17, que vai nos dar o valor de, 1,66 menos 4,17. Daí nos dá o valor de menos 2,51. E quando eu faço a soma de 1,66 mais 4,17, 1,66 mais 4,17 vai nos dar 5,83. Aqui no meio é um ponto e vírgula, né? Prontinho. E aí vem a pergunta justamente da letra A. O que a gente pode concluir desse intervalo? E é um ponto que eu vou gastar um pouquinho de tempo com vocês, né? Perceba que esse intervalo vai de um número negativo, passa pelo zero e chega a um número positivo 5,83. O que isso significa? Perceba que esse intervalo de confiança ele é construído para a diferença entre as médias, né? Então, se essa diferença for igual a zero, a conclusão que a gente pode tirar é que não há diferença entre os diâmetros médios das duas populações, né? Da máquina antiga versus a máquina nova. Se essa diferença for positiva, ou seja, se a média 1 menos a média 2 der um número positivo, então a gente vai dizer que o diâmetro médio da primeira máquina é maior do que o da segunda máquina. E se há essa diferença de negativa, o que a gente vai ter é que o diâmetro da nova máquina é maior do que o da máquina 1, certo? Como é que a gente tira essas conclusões olhando para o intervalo de confiança? Perceba que se a gente fosse passar aqui uma reta real, né? Me perdoem aí minha reta curva, a gente teria que esse intervalo começa mais ou menos aqui em menos 2,51 e vai-se embora até 5,83. Então esse intervalo com 95% de confiança, ele engloba o zero da reta real. O zero ele está incluso dentro desse intervalo. Então, estatisticamente, esse intervalo de confiança nos dá a noção de que, estatisticamente falando, não há diferença entre os diâmetros médios da produção das duas máquinas. Por que é importante verificar essa conclusão? Percebam que antes de começar a resolução da questão em si, a gente falou um pouquinho sobre falar do diâmetro médio olhando só para os valores médios de maneira absoluta, né? Ou seja, se eu olhar para 151,87
e olhar para 150,21, a gente tem que, de fato, a primeira máquina, ela traz um diâmetro maior. Não é igual ao da máquina 2, né? Só que a gente tem que levar em consideração justamente que a gente está trabalhando com amostras. E aqui a gente tem um processo probabilístico envolvido, né? Existe uma chance de fato, que essa amostra possa ser realmente maior ou não. Pode acabar sendo igual, ou, né, nesse caso aqui não, mas poderia acabar sendo menor. Né? Então, para verificar essas probabilidades, a gente constrói um intervalo de confiança. E a depender da confiança que a gente quer na nossa resposta, a gente tem um certo tipo de conclusão ou outro tipo de conclusão. Mais uma vez, vale lembrar, né, que quanto maior a confiança, mais largos serão os seus intervalos. Então, se olharmos para esse intervalo de confiança de 95%, a conclusão que a gente tira é que não há diferença estatística entre o diâmetro médio da máquina 1 e o diâmetro médio da máquina 2. Nesse momento, o especialista ou responsável pelo problema partiria para a análise de outros fatores, né? Já que não há diferença, qual é mais barato de produzir? Na máquina 1 ou na nova máquina? Geralmente, novas máquinas elas surgem justamente para competir, diminuindo custos, diminuindo tempos de produção, entre outros fatores que possam vir a levar à escolha dela frente à antiga. Mas matematicamente vocês já conseguem, através de um estudo como esse, falar para o superior de vocês ou vocês, junto com a equipe, decidir de fato se há uma diferença significativa na produção com relação à comparação de diâmetros médios entre essas esferas, certo? Então, se fôssemos concluir de maneira escrita nesse intervalo, e eu vou até pedir aqui, né, desculpa já pelo pequeno espaço que eu vou escrever, mas temos aqui, ó, o IC de 95% mostra que não há diferença significativa entre os diâmetros. Aí eu vou começar a abreviar aqui, das duas máquinas. Certo? Nesse momento, seria você dizer que, ó, tanto uma como outra produzem um diâmetro médio aí no mesmo patamar, iguais, estatisticamente falando, com um intervalo de confiança de 95%. Na letra B, ele pede para a gente fazer a mesma situação, construir o mesmo passo a passo que a gente acabou de construir, mas levando em consideração agora um nível de confiança de 99%. O que basicamente vai mudar? Vamos olhar? Então, pessoal, eu já me antecipei aqui e já colei algumas informações do caso anterior para cá. O que vai mudar do caso anterior para cá? Basicamente, a informação sobre o nível de confiança não é mais 95% e sim 99%. E, lógico, isso vai afetar no valor do alfa. Agora ele vai ser 0,01, não é? Isso também vai afetar no valor do Z, que deve ser encontrado na tabela. Não será mais o 1,96 que a gente está acostumado a trabalhar lá com 95% de confiança. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com o Z de 99,5, né? Porque é dividido por 2, 0,005. E aí com isso a gente precisa ter a tabela em mãos e trabalhar com essa tabela e encontrar o valor de Z para esse caso, tá bom? Mais uma vez, começando a explorar esse intervalo de confiança para a diferença entre médias. Agora, considerando 99% de confiança, nós faremos todo o processo de cálculo, né? Mais ou menos o Z agora de 0,005 vezes, mais uma vez, a raiz quadrada de 64 sobre 30 mais 36 sobre 15, tá bom?
que é que vai mudar? Basicamente o valor de Z. Aí eu já vou me antecipar e vou colocar aqui o resultado da diferença entre essas duas médias. E aí, olhando para a tabela, vocês vão enxergar lá, fica aí como uma tarefinha para vocês confirmarem, que o valor de Z ele não se encontra, o 0.005 não se encontra na tabela. Você vai ter dois valores possíveis, um com 0.0051 e outro com 0.0049. E aí fica a seu critério, você pode utilizar tanto o 2.57 como o 2.58, certo? Para esse caso aqui, eu vou usar o 2.57 e multiplicar pela raiz quadrada do 2,13 mais 2,4, que é a conta da divisão dessas duas frações aí. Prosseguindo, vai chegar um momento aqui que teremos o valor de 2,57 vezes 2,13, que vai nos dar uma situação de 1,66, mais o resultado dessa multiplicação, né? Ou seja, você pega, multiplica 2,57 vezes 2,13 e encontra 5,47. Certo? Nesse caso aqui, fazendo 1,66 menos 5,47, nós vamos ter um intervalo inferior de menos, o limitante inferior, perdão, de menos 3,81, e o limitante superior, que é igual a 1,66 mais 5,47, vai dar 1,66 mais 5,47 vai dar 7,13. Perceba que agora o intervalo ele é mais largo, né? Que reforça aquilo que a gente já vem discutindo em alguns vídeos sobre o efeito do nível de confiança escolhido na construção do seu intervalo de confiança, né? Aqui a gente tem um nível de confiança maior do que o intervalo anterior. Logicamente, com as mesmas informações, teríamos aí um alargamento do nosso intervalo de confiança, o que não mudaria a nossa conclusão, né? Ou seja, assim como a gente falou anteriormente, que não há diferença significativa entre os diâmetros médios das duas máquinas, se levarmos em consideração o IC de 99%, também podemos afirmar que não há diferença significativa entre os diâmetros médios das duas máquinas. Espero que tenha ficado claro, pessoal, que esse tipo de conclusão ele é retirado ao olharmos para o intervalo de confiança, né? Percebemos que o zero está contido nesse intervalo. Ele vem de menos 3,81 e vai até 7,13. Então a diferença entre as médias inclui o zero aí dentro desse intervalo. Então, a incluir uma diferença que é zero, isso significa que não há diferença. Tá ok? Então, fica aí a comparação entre esses dois intervalos e agora a gente tem condições de tirar uma conclusão para a letra C. Se a escolha deve ser feita para as esferas de menor diâmetro, qual seria sua escolha? Estatisticamente falando, essa escolha seria indiferente para cada uma das máquinas, independente da máquina que você escolher. Estatisticamente falando, é indiferente escolher entre a máquina 1 ou a máquina atual e a nova máquina. É claro, né? Nos baseando nos intervalos de confiança construídos, outro ponto importante a falar, a partir das amostras fornecidas.
E aí eu não vou escrever aqui, mas aí fica aí, caso vocês precisassem trabalhar em um relatório desse problema, e esse fosse um problema prático do dia a dia, do cotidiano, do trabalho de vocês, vocês continuariam o relatório falando que esse tipo de conclusão deveria levar em consideração outros fatores pertinentes à produção da esfera, como eu já disse anteriormente, olhando questões de custo, qual máquina possui um custo menor na produção da esfera, ou aquela que produz as esferas em um tempo mais curto, ou outras características da esfera que podem beneficiar a máquina atual versus a máquina nova, né, e vice-versa. E aí parte mais para uma análise técnica. E vale também frisar que essa análise técnica pode acabar trazendo outros questionamentos estatísticos, tá bom? Como a gente já viu em um vídeo anterior, a gente acabou analisando a produção das esferas através do diâmetro, e em uma outra questão, a gente também analisou essas esferas em termos de ela estar dentro das especificidades, né? Ou seja, a proporção. Então, nada impede que outras características que precisem ser analisadas passem por um crivo de uma análise estatística. Muito pelo contrário, isso mostra realmente que os envolvidos no problema estão preocupados para dar o embasamento máximo possível do ponto de vista científico, para que as conclusões elas sejam as menos furadas possíveis, né? Bom, esse é o primeiro exercício, e aí a gente vai começar a tratar uma segunda situação, onde a gente quer, mais uma vez, comparar dois tipos de média, ou seja, médias entre duas amostras, só que em uma situação que a gente não conheça os desvios padrões populacionais, ou seja, que a gente seja obrigado a trabalhar com os desvios padrões das amostras, tá bom? Vamos ver esse segundo exercício? Bom, falando das 15 novas esferas, né, produzidas pela nova máquina, na verdade pela máquina do exercício 2 anterior, que apresentaram um diâmetro médio de 153,15 milímetros e o desvio padrão amostral de 13 milímetros, e aí imagine agora que essa nova máquina, que está sendo testada desde o exercício 1, produziu mais 16 unidades dessas esferas, agora com um diâmetro médio de 151,5 milímetros, né? Veja que é um pouquinho maior do que ela tinha conseguido produzir antes, e 10 milímetros de desvio padrão. Não ficou escrito aqui, mas considerem que esse 10 milímetros é de desvio padrão amostral, tá bom? Considere também que as variâncias populacionais são desconhecidas e diferentes. Didaticamente, essa informação ela precisa ser passada para vocês no enunciado dos problemas, tá bom? Porque senão vocês não vão ter como saber se tem alguma informação sobre as variâncias populacionais ou não. Então aqui é preciso sempre falar se elas são desconhecidas e diferentes, se elas são desconhecidas e iguais, ou se o valor do desvio padrão ou da variância populacional já está sendo dado no enunciado do problema. Nesse caso aqui a gente tem que o que está sendo dado são os desvios padrões amostrais, e ainda tem esse alerta de que as variâncias populacionais são desconhecidas e diferentes. O que está sendo pedido segue a mesma linha de raciocínio do que foi pedido anteriormente. Só que agora aqui a gente tem uma comparação de novas esferas produzidas contra esferas produzidas de uma nova máquina, certo? Queremos saber quais desses diâmetros apresentam um melhor desempenho, a depender aí do critério tomado, tá bom? Então, matematicamente, primeiro vamos construir o intervalo de confiança de acordo com o que pede a letra A. Então, ó, informações importantes para saber qual intervalo de confiança eu adoto nessa situação. Primeiro, é o fato de que estamos trabalhando com médias, então intervalo de confiança para a diferença entre médias, né? E segundo, é o fato de sabermos se as variâncias são conhecidas ou não. E nesse caso, nos é dito que essas variâncias populacionais são desconhecidas, e ainda um outro detalhe, elas são diferentes. Se elas fossem iguais, o tipo de intervalo de confiança para ser trabalhado seria outro, tá bom? Então vamos trabalhar aqui a formulação necessária para o cálculo desse intervalo de confiança. Queremos aqui trabalhar o intervalo de confiança para a diferença entre duas médias a 95%, onde isso vai ser feito através da diferença das médias amostrais, mais ou menos, vejam bem,
a tabela T, onde essa tabela T vai depender de um parâmetro com relação às amostras e do nosso velho alfa sobre 2, certo? Tudo isso multiplicado pela raiz quadrada de S1 ao quadrado sobre N1 mais S2 ao quadrado sobre N2. Vamos primeiro para as comparações do intervalo de confiança que a gente utilizou na questão anterior, no exercício 1. Lá a gente usava a tabela Z, né, o valor da tabela Z na distribuição normal, e dentro da raiz quadrada as variâncias utilizadas eram as variâncias populacionais, porque foram dadas no enunciado. Para esse intervalo, nós estamos utilizando aqui agora um valor da tabela T, e nessa situação, os graus de liberdade eles são obtidos utilizando as informações das duas amostras, ou seja, eu preciso pegar o valor do tamanho da amostra 1, somar com o tamanho da amostra 2 e diminuir de 2. Aí essa conta me fornece o valor dos graus de liberdade, tá certo? E aí também utilizamos como parâmetro o alfa sobre 2. Lembre-se que isso daqui é um índice, tá? Não é o T vezes isso daqui não, tá bom? É sempre bom lembrar que na hora das contas às vezes a gente acaba encontrando uma situação ou outra onde há uma multiplicação de maneira errada aí por esses valores, tá certo? Então vamos lá, mais uma vez destacando as informações. Vamos chamar as primeiras informações da amostra 1, né? Ou seja, a primeira média amostral será essa, de 153,15 milímetros. O primeiro desvio padrão amostral será esse, que é de 13 milímetros, tem que ser da mesma amostra, né? E o primeiro tamanho de amostra serão as 15 novas esferas produzidas. Para a segunda amostra, teremos aqui um diâmetro médio de 151,5 milímetros, um desvio padrão aí S2 de 10 milímetros, como a gente já viu, acabei escrevendo, né? Nos outros eu não escrevi, e um tamanho de amostra de 16 esferas produzidas, certo? Aqui, ó, 16, 151 e 10. Na primeira, 153, 13 e 15, certo? Com essas informações, né, vale lembrar aqui que o nosso alfa sobre 2 aqui, o nosso nível de significância é de 0,05 e o que a gente precisa encontrar na tabela é o valor de T com um grau de liberdade calculado dessa maneira aqui, ou seja, 15 da primeira amostra mais 16 da segunda menos 2 de 0,025. O que a gente vai precisar olhar na tabela T? Um grau de liberdade 15 mais 16, 31. Menos 2, 29 e com um alfa de 0,025. Vamos dar uma olhadinha lá na tabela? Então, ó, a gente tem aqui a tabela T, né? Velha conhecida nossa. Vamos dar aqui uma ampliada. Percebam que os graus de liberdade, eles funcionam com muita precisão justamente até o 30. Para essa tabela, a partir do 30, ela faz um arredondamento de 5 e 5. E a partir dos 50, na verdade acima de 50, ela leva em consideração que o valor da tabela é igual ao da tabela Z. Por isso que tem aqui um Zzinho, tá certo? No nosso caso, como a gente viu, os graus de liberdade foram igual a 29. Para o caso do alfa sobre 2, ele deu 0,025. Então, olhando para essa coluna aqui, sempre achurada junto com o 29, o valor da tabela T é de 2,045. E é curioso ver, né, pessoal, que quanto maior o tamanho da amostra, realmente mais próximo do valor da tabela Z, a tabela T fica. Tanto é que chega um momento que ela fala, não, então nesse caso, se a amostra é tão grande mesmo, usa logo o valor da tabela Z, que dá na mesma, certo? E essa amostra tão grande, para essa tabela em específico, já é considerado acima de um tamanho de amostra de 50 aí, né? Graus de liberdade, na verdade, é acima de 50, tá bom? Bom, visto isso, vamos voltar lá para nossos slides e usar esse valor de 2,045, levando em consideração graus de liberdade igual a 29. Aí aqui, ó, a gente tem 2,045, é o valor de T. Prontinho. O que é que falta fazer? Usar, na verdade, olhar para os nossos desvios padrões e transformar eles em variâncias, certo? Para o caso da primeira amostra, a gente vai ter uma variância que é 13 ao quadrado, que é igual a 169, tá bom? Para a segunda,
a gente tem que isso é igual a 100. 10 ao quadrado é igual a 100, tá bom? Com esses valores em mãos, já podemos construir o intervalo de confiança da melhor maneira para a diferença de médias a 95% nesse caso. A gente vai ter aqui 153,15 menos 151,5, mais ou menos o valor de t que a gente já encontrou na tabela, vezes a raiz quadrada de 169 dividido por 15, que é o tamanho da primeira amostra, mais 100 dividido por 16, tá, pessoal? Então aqui a gente já pode fazer primeiro essa subtração, né? Que essa aqui vai dar, se pegarmos 153,15 menos 151,5, isso vai dar 1,65, uma diferença muito próxima, né, dos dados da questão 1, mais ou menos 2,045, e aí vamos resolver o que tem aqui dentro da raiz quadrada, né? Primeiro dividimos 169,15, 169 por 15, isso vai nos dar 11,27 aproximadamente, e depois vamos somar com a divisão de 100 por 16, que dá 6,25. E aí, pegando esse valor e tirando a raiz quadrada, ou seja, somando 6,25 com 11,27, isso dá 17,52. E a raiz quadrada de 17,52 dá 4,18 aproximadamente. E aí, a gente vai ter que o resultado da multiplicação entre 4,18 e 2,045 é igual a 8,55 aproximadamente. Com isso, a gente tem a construção dos limitantes. Primeiro o inferior, né? Que é 1,65 menos 8,55, dá menos 6,9. E do limitante superior, que é a soma de 1,65 mais 8,55, que dá 10,2. Tá bom? Então, ó, mais um intervalo de confiança que inclui o zero, certo? Então, a conclusão que a gente tem sobre a diferença entre os diâmetros das duas amostras é que não há diferença entre esses diâmetros, considerando um intervalo de confiança de 95%. Né? E aí é importante sempre chamar a atenção, tudo bem, não são os mesmos valores, não são os mesmos dados, mas percebam que a amplitude desse intervalo é muito maior considerado com o intervalo da questão 1 da mesma letra A, por exemplo, certo? Dois fatores aí que podem, que logicamente influenciam para isso. Aqui os desvios padrões envolvidos eram bem menores, 8 e 6 para cada uma das duas situações, e o tamanho de amostra na soma dava também um número maior. Tínhamos 30 na primeira e 15 na segunda. Já aqui a gente tem uma situação de um desvio padrão para a primeira amostra de 13 e para a segunda de 10, já são maiores. E a amostra da primeira situação é metade, né? É de 15 contra 16 da segunda. Então aí a gente tem, na verdade, um valor total de amostra aí, na verdade, aproximadamente 15 observações a menos, né? Se comparado com a situação anterior. Isso aí reforça o fato de que variabilidade alta e tamanho de amostra pequena também são fatores que contribuem para um intervalo de confiança mais largo, né? E aí nós tendemos aqui, pelo intervalo de confiança, nós podemos dizer que o IC de 95% nos permite afirmar que não há diferença estatística entre os diâmetros médios das duas máquinas. No caso, na produção da esfera, tá?
E aí a gente vai ver uma construção similar para o caso de 99% de confiança. E aí eu espero que fique claro para vocês já o que vai ocorrer nessa situação, né? Ou seja, se eu aumento a confiança e mantenho os mesmos dados, o que é que vai acontecer com o intervalo? Ele vai ficar maior, vai ficar mais largo ou vai estreitar, vai ficar menor? Vamos ver o que acontece agora? Bom, pessoal, eu já dei uma adiantada aqui, né? Montei o intervalo de confiança agora para 99%, levando em consideração as mesmas informações anteriores, né? As médias, as variâncias amostrais, o tamanho de amostra. O diferencial está justamente no valor da tabela T, que para esse caso aqui a gente vai continuar olhando com 29 graus de liberdade, né? 15 mais 16, 31, menos 2, 9, menos 2, 29. Mas agora o nível de significância envolvido alfa sobre 2 é 0,005, o que nos dá um valor de T de 2,756. Ou seja, a gente na construção desse intervalo aqui vai ter 1,65, né, que é a subtração entre esses dois valores, mais ou menos 2,756 vezes a raiz quadrada de 11,27 mais 6, vamos filar aqui, 6,25. Pronto, com esses valores aqui, a gente vai poder continuar a construção do intervalo. Veja que é muito rápido quando você simplesmente migra ou você só está querendo fazer o mesmo intervalo agora com uma informação diferente. Não é necessário você detalhar todas as informações novamente, basta você pegar em um ponto de partida e substituir o que é necessário de fato substituir, que nesse caso foi o valor de T, que agora é 2,756. E aí a gente vai ter, para essa raiz quadrada aí, o valor de 4,18 já, né? Somando e tirando a raiz quadrada. Agora aqui, o que muda, é claro, é a multiplicação, porque temos um novo valor de T, que agora nos dá 1,65, mais ou menos a multiplicação de 2,756 por 4,18. Isso vai nos dar 11,02 aproximadamente. E aí, fazendo a soma de 1,65, na verdade a subtração primeiro, né? De 1,65 a 11, por 11,02, isso nos dá menos 9,37. E a parte positiva de 1,65 mais 11,02, isso nos dá 12,67. Certo? Esse intervalo, como era de se esperar, ele fica mais largo do que o anterior. E a conclusão também não muda. Nós temos aqui uma conclusão de que, eu vou fazer de maneira resumida para ganharmos tempo, né? Não há diferença significante ou significativa ou estatisticamente significativa entre os diâmetros médios das esferas, que era a forma que eu deveria ter escrito antes, né? Das duas máquinas. Vou completar, para não ficar... Mostra que... Então, o intervalo de confiança de 99% mostra que não há diferença significativa entre os diâmetros médios das esferas das duas máquinas, né? Pois o intervalo ele contém o zero, tá bom? Então, isso é possível ser concluído pelo fato de que o intervalo ele contém o zero, a diferença média zero está contida nesse intervalo. Mais uma vez, fazendo uma pergunta, levando o critério de esferas com menor diâmetro, estatisticamente falando, né, é indiferente. Estatisticamente falando, é indiferente esta escolha. Travessão. Tanto para uma confiança de 95%, quanto para 99%. Mais uma vez, outros fatores aí eles podem acabar influenciando nessa escolha,
Mas o fato é que o diâmetro médio analisado aqui não é relevante ou não traz uma preferência de escolha entre algumas das máquinas ou alguns dos tipos de esfera produzidos, demonstrados aqui nesse exercício, tá certo? Como falado na conclusão da letra C do exercício 1, existem outros fatores que podem ser analisados e o exercício 3, ele traz justamente uma análise de um desses outros fatores, que é estudar a proporção de esferas em conformidade. Mas aqui, como estamos trabalhando com duas amostras, essa análise é feita de um ponto de vista comparativo, né? O que queremos fazer é que, analisando um lote de esferas produzidas pela máquina atual e um outro lote de esferas produzidas pela nova máquina, qual seria aquele que nós teríamos como escolha para o lote que esteja em maior conformidade, né? Então vamos fazer aqui, na verdade, uma análise da diferença entre proporções de peças em conformidade. Quais são as informações que o enunciado nos traz? Ele fala que o lote de 200 esferas produzidas pela máquina atual tem 8 delas fora das conformidades. E o lote de 300 esferas da nova máquina possui 6 delas fora da conformidade. E aí, com letra A, pede para que seja calculado um intervalo de confiança de 95% para a proporção de peças em conformidade dentre as duas máquinas, ou seja, é um intervalo de confiança para a diferença dessas proporções. Tá? Vamos ver como é que a gente faz esse cálculo, primeiro identificando as informações. Né? Para a amostra 1, temos 200 peças, onde 8 delas fora de conformidade. Para a amostra 2, temos 300 peças, onde 6 delas estão fora de conformidade. O que a gente precisa fazer? Primeiro calcular a proporção amostral para o caso da amostra 1, que seria fazer 8 dividido por 200, certo? Ou seja, qual é a proporção de fora de conformidades. Eu até peço aí um parêntese, né? Que na verdade, como aqui são o total de peças fora de conformidade, o que a gente quer calcular aqui, na verdade, é a proporção de peças em conformidade. Então, o total de peças que a gente leva em consideração para fazer a construção dessa proporção é justamente o total de peças em conformidade. Ora, se eu tenho 8 peças fora da conformidade, me resta 192 peças em conformidade. Isso, proporcionalmente falando, nos dá um valor de 0,96. Para o caso da amostra 2, se eu tenho 6 peças fora da conformidade, me sobra 294 peças em conformidade, que de maneira a calcular para proporções, isso nos dá uma proporção de 0,98 para o segundo caso, certo? Aqui a gente tem um alfa de 0,05 e um intervalo de confiança que precisa ser calculado nesse caso, né, para as proporções amostrais não, proporções populacionais. A diferença entre elas, a 95%, nos remete ao uso dessa fórmula aqui. Diferença de proporções, mais ou menos o valor da tabela Z, multiplicado por a variância da primeira amostra, mais a variância da segunda amostra, no caso a raiz quadrada dessas variâncias somadas aí, né? Ok, com essa fórmula em mãos, sabendo que o meu alfa é 0,05, então o Z utilizado aqui já é um Z que já vemos utilizando, que é 1,96. Nos resta agora aqui fazer o cálculo do intervalo em si, né? Então vamos começar a construção desse intervalo. Isso nos dá 0,96 menos 0,98 mais ou menos, mais ou menos 1,96 vezes a raiz quadrada dessa conta maiorzinha, né? Ou seja, 0,96 vezes 0,04 sobre 200 mais 0,98 vezes 0,02 sobre 300, certo? O que a gente precisa fazer agora aqui? Começar as operações matemáticas.
nessa primeira subtração dá um número negativo, né? Só selecionar aqui a borrachinha para poder deixar de maneira correta para vocês. Temos aqui menos 0,02, mais ou menos 1,96, vezes a raiz quadrada desse número aí, que vai dar um número bem quebrado, né? Primeira parte a gente vai fazer 0,96 vezes 0,4, 0,4, perdão. Depois disso, dividir por 200. A gente tem aqui 0,000, 192. Mais, a segunda parte é 0,98 vezes 0,02. Depois disso, dividido por 300. Isso dá 0,000065. Vamos fazer agora aqui o somatório desses valores dentro da raiz e já tirar a raiz quadrada depois disso, tá? Vai dar o somatório dentro primeiro, né? Beleza. Aí agora a gente vai tirar a raiz quadrada do somatório, que vai dar a raiz quadrada de 0,000257 aproximadamente. Raiz quadrada de 0,000257, que dá o valor de 0,016 aproximadamente. Fazendo a multiplicação desses valores, menos 0,02, mais ou menos 1,96 vezes 0,016, isso dá 0,03 aproximadamente. E o que a gente vai ter como resposta final? Que o intervalo limitantes inferior é menos 0,05 e o superior é 0,01, certo? Perceba que aqui por pouco, mas ainda assim existe, dentro desse intervalo, ele contém o valor zero. Ele começa no valor negativo e termina no valor positivo, obviamente mostrando que ele passa pelo valor zero, tá certo? Óbvio que pelo caminho a gente trabalhou aí com a série de arredondamentos, mas aí uma precisão maior desses valores nos levaria também a uma conclusão nesse sentido. Caso vocês queiram averiguar, deixem para fazer os arredondamentos só no fim da conta e aí nos comparem o intervalo de confiança que vocês encontram com o demonstrado aqui nesse vídeo para entender esse tipo de conclusão. Então, olhando para o intervalo mais uma vez, podemos concluir que não há diferença entre a proporção de peças em conformidade, seja da máquina atual, seja da máquina nova. Então, se formos olhar essa característica de peças em conformidade, também é mais uma característica que nos diz que é indiferente você escolher uma máquina para produção ou outra máquina para produção. Óbvio, levando em consideração o intervalo de confiança de 95%. Se formos fazer uma construção de 99%, como é que ficaria essa situação? A primeira diferença estaria aqui no alfa, né? Que seria agora 0,01. E logo o Z utilizado para esse caso seria aquele Z que é 2,57 ou 2,58. Fica a critério, tendo em vista que na tabela a gente não tem exatamente o Z de 0,005. A tabela que eu forneço, tá certo? Bom, com essas informações e a construção agora do intervalo de confiança, ele ficará de uma maneira muito próxima do que a gente fez para o caso anterior, sendo diferente apenas na construção no uso do valor de Z. Então, pessoal, eu já trouxe aqui uma forma final do intervalo para vocês verificarem o que foi que houve de diferente do processo anterior, né? A gente fez toda a construção, todos os valores são os mesmos para as duas situações, à exceção do valor de Z. Aqui a gente usa 1,96 e aqui a gente usa 2,57. Todas as outras etapas do cálculo são iguais, não é? E aí o que nos leva a poder simplesmente partir desse momento do intervalo, onde o diferencial vai ser justamente a multiplicação, ao invés de ser por 1,96, ser por 2,57. E ao realizarmos essa multiplicação, né, ou seja, quando fizermos 2,57 vezes 0,016,
nós encontramos 0,04 aproximadamente. Não é? E aí, fazendo a construção dos limitantes tanto inferior como superior, nós encontramos um intervalo mais largo, né, como já estamos aí acostumados a observar nas últimas questões, nos últimos exercícios, reforçando também que há um nível de 99% de confiança, não há diferença significativa entre a proporção de peças em conformidades da máquina atual versus a máquina nova. Então é indiferente, você for escolher por esse critério, se torna indiferente, que é justamente a situação da letra C, né? Pelas análises realizadas através dos intervalos de confiança, notamos que é indiferente esta escolha, pois tanto a 95% quanto a 99% de confiança, as proporções não são diferentes. Isso aí mostra que, olha, se for pelo diâmetro médio, é indiferente. Se for pela proporção de peças em conformidade, é indiferente. E aí ficaria outros critérios para começarem a ser discutidos, como eu falei anteriormente. Pode se envolver custo, tempo de produção, né? Questões de acessibilidade às matérias-primas envolvidas. Às vezes uma máquina ela precisa de um certo tipo de matéria-prima, outra máquina precisa de um outro tipo. As manutenções das máquinas entram também no processo. Isso pode ser expandido para qualquer área do conhecimento, né? Se você tem uma situação aí de transmissões de sinais, você precisa analisar nesse mesmo tipo de linha de raciocínio, né? Onde você pode, por exemplo, acabar escolhendo por um tipo de sistema para transmissão versus outro, a depender da velocidade de transmissão, da qualidade da transmissão em termos de ruído e dentre outros fatores. O que você precisa entender de forma na essência do que eu tentei trazer para vocês aqui é que as conclusões através da construção das formulações matemáticas precisam ter esse tipo de interpretação. Ou seja, quando eu devo interpretar pela diferença entre os valores e quando eu devo interpretar pela não diferença entre os valores. Tivemos aqui a felicidade, né, ou enfim, a coincidência de que todas as situações nos orientaram a não diferença entre as proporções, não diferença entre os valores de diâmetro e assim por diante. Caso o zero não estivesse incluso nesses intervalos, aí seríamos realmente orientados a identificar ou concluir que existe uma diferença, né? Fica como dica aí que o zero ele não estará incluso nos intervalos de maneira matemática, né? Quando ambos os intervalos tiverem membros negativos ou ambos os limitantes, né, melhor falando, tiverem valores positivos, tá certo? E aí as conclusões, elas seriam na linha de raciocínio de indicar que há diferença entre uma característica e outra. Pessoal, com esses exercícios eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham, né, tirado algum proveito daqui que eu trouxe para vocês. Espero que seja de valia para os estudos que vocês pretendem fazer. E logo logo eu espero encontrar vocês aí em outros vídeos, sejam vídeos com explicações teóricas ou exercícios resolvidos. E logo logo também estaremos aí podendo nos encontrar de maneira presencial após esse momento pandêmico. E assim Deus quer. Um grande abraço, uma ótima semana para todos vocês e nos encontraremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!